Obrigado, queridos. Obrigado, pastor Guilherme, Tânia. É uma grande alegria, uma honra poder estar aqui num dia tão especial para essa igreja. Boa tarde a todos os queridos irmãos. Pastor Fred Gleison, também maravilhoso estar na companhia de vocês. Eu não sei muito bem o que falar, né? Depois que Tânia e Michael estiveram aqui, ministraram, não sei se sobrou muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Não, estou brincando. Se seu coração estiver aberto, querido, Deus está sempre pronto para encher. Amém? Deus está sempre pronto para transbordar. E eu quero também trazer um abraço para cada um de vocês, do apóstolo Guto, Suelen, Mama Jen, da diretoria do nosso ministério, da nossa liderança em Campina Grande, que de certa forma, onde a gente tem a oportunidade de estar, a gente representa também, a gente traz um pouco de Campina Grande, que é a nossa sede, aqui para você, assim como quando você estiver lá em Campina, você vai levar um pouco de Tondela para lá também, um pouco de Portugal para lá também, amém? Muito obrigado, Alan. Vou deixar Alan descansar um pouquinho, né, que ele... No final aí, qualquer coisa, se a gente precisar, a gente pede a ajuda de vocês, tá bom, queridos? Glória a Deus, queridos, que bênção! Como o pastor Guilherme comentou, nós nos conhecemos lá em Campo Grande, né? Eu sou natural do Rio, mas já estou com a minha... Aí, ó. De Campo Grande, para ser mais específico, de Campo Grande. Deve ter um pessoal de Campo Grande acompanhando online aqui também, né? Um abraço aí para todos. Se você também não é de Campo Grande, seja muito bem-vindo. É uma honra poder ter a sua companhia ao longo dessa tarde. Eu sei que Deus vai te alcançar. E é uma terra realmente boa, um lugar maravilhoso, um lugar que certamente forjou esse casal para a obra do Senhor, junto com o pastor Calxande e Marcela, para estarem aqui à frente dessa obra, levando essa igreja a um outro nível, né? De fato, é o que está acontecendo agora, nessa tarde, né? Uma nova etapa dessa igreja, caminhando de uma forma como desvinculada, né, do verbo da vida, do verbo online e do verbo connection. Meu Deus do céu, deu um branco agora aqui, mas está tudo bem. Do verbo connect, né? E a gente vê com muita alegria, queridos, esse projeto que nasceu, né, por inspiração mesmo de Deus e tem dado frutos extraordinários, como essa igreja aqui de Tondela. Eu sei que muitas outras vão nascer e a gente vai ver mesmo o território de Portugal e da Europa tomado pela palavra da fé. A irmã Lídia, né, que veio da Suíça, né? Eu estava comentando hoje pela manhã, Lídia foi a primeira pessoa que se converteu ao evangelho na Europa, né? Foi Lídia na segunda viagem missionária de Paulo. Foi a outra, né? Então, foi ela. Oh, meu Deus do céu. Ela é muito mais nova. A nossa irmã aqui é muito mais nova, viu? Do que a Lídia, que se converteu lá. Mas, quando o pastor Guilherme comentou, eu lembrei aqui que a gente estava falando um pouco sobre isso nessa manhã. Como o evangelho entrou aqui na Europa por uma visão que Deus deu a Paulo em sonho, comissionando ele, inicialmente para aquela região da Macedônia, para Filipe, e a partir dali o evangelho foi avançando, crescendo, se multiplicando, e a gente tem visto, queridos, um tempo de reavivamento nessa terra, nesse continente. E olha que bênção, você faz parte disso. E, queridos, nós temos a certeza, absoluta certeza, de que essa obra vai crescer. Nós temos convicção, queridos, a respeito dos rumos que essa obra vai tomar, que essa igreja vai alcançar. Porque o que nós temos aqui em Tondela é uma semente preciosa, uma semente poderosa, que já foi plantada, já foi testada, por assim dizer, já cresceu, já deu frutos, e exatamente o que aconteceu, querido, no Brasil, em Campina Grande, em tantos outros lugares, em Campo Grande, vai acontecer aqui também. Certamente vai acontecer, porque o poder, queridos, que a semente carrega, o poder que está nela,
faz com que ela se torne o que ela é, independente de onde ela esteja. Se existe um povo aqui, queridos, com o coração pronto para receber, com o ouvido atento para ouvir, certamente o que aconteceu, querido, no Brasil, vai acontecer aqui em Tondela, como tem acontecido em Leiria, como tem acontecido em Lisboa, em tantos outros lugares aqui da Europa e em outras nações também. Então, queridos, coloque mesmo a tua expectativa lá em cima a respeito do que vai acontecer nessa igreja e na sua vida, porque certamente essa palavra vai conduzir você a lugares, a experiências que você naturalmente não poderia imaginar viver, não poderia imaginar desfrutar, mas pela palavra, querido, Deus vai te conduzir, por causa do plano que Ele tem com você, o plano dele na sua vida vai levar você, queridos, a lugares altos, a experiências novas, a viver de uma maneira, queridos, como você, com certeza, antes de conhecer essa palavra, nunca imaginou viver. Nós temos um povo aqui pronto para receber essa palavra? Amém. Com coração desejoso de crescer em Deus? Amém. Então nós vamos avançar. Diga comigo, eu vou avançar. Eu vou avançar em tudo. Tudo que Deus tem para a minha vida. Em tudo, querido, você vai avançar. Você, sua família, seus negócios, seus empreendimentos, seus projetos ministeriais, certamente vão avançar. Amém, queridos? Hoje, queridos, nós estamos, com o ministério alcançando praticamente todos os continentes. Temos 2 casais plantados na Austrália. O continente da Oceania é o último continente, a ser alcançado. Para a gente é como uma fronteira. Logo, logo, 2 igrejas vão estar nascendo, provavelmente, muito provavelmente, ano que vem. E a gente vai alcançar, querido, todos os continentes. Amém? Logo, logo, todos os países. Todos os países. Não é maravilhoso isso? E você faz parte disso. Hoje somos 490 igrejas. Daqui a pouquinho, queridos, a gente vai estar alcançando essa marca expressiva de 500 igrejas. E de 500 para 1.000, para 5.000, vai ser muito rápido. Amém, queridos? E eu falo isso com você eu falo com muita tranquilidade, porque você tem uma liderança, queridos, Você tem líderes que não estão buscando números. A gente não trabalha com 500 igrejas como uma meta, mas a gente trabalha como perspectiva. Nós temos a perspectiva de alcançar números, e Deus não tem nenhum problema com números, porque a Bíblia fala, queridos, a respeito de uma pregação de Paulo, em que 5.000 se converteram. Não é verdade? Se a Bíblia registra 5.000 convertidos, é porque tinha alguém para contar. Então, Deus não tem problema com contagem. Deus não tem problema com números. Não é verdade? Em muitos outros lugares, a gente vê, por exemplo, a Bíblia falando sobre Deus multiplicando, a multiplicação dos fiéis. Então, se Deus não tem problema com o número, a gente também não tem. Amém. E nós sabemos, queridos, que cada uma dessas 490 igrejas são pessoas, são vidas que estão sendo transformadas, porque uma porta da palavra foi aberta para a pregação do Evangelho. Glória a Deus por essa porta aberta aqui em Tondela. E com certeza, queridos, a gente vai crescer muito. Amém? Esse ano, só para que você, para trazer essa informação aqui para você, não são informações que a gente tem acesso com facilidade, mas somente esse ano foram abertas 41 igrejas, Verbo da Vida. Somente esse ano, queridos. E não parou por aí não, o ano não acabou. Então a gente vai certamente esticar um pouquinho mais. Imagina só, 40, 50 igrejas sendo abertas por ano, nascendo por ano. Eu estava falando com o Fred outro dia a respeito disso, aí ele diz, daqui a pouco vão ser 52, uma por semana. Meu Deus, que bênção, queridos, que bênção. E isso é fruto de quê, queridos? É fruto de uma posição de obediência,
de um casal que recebeu uma direção de Deus. Se formou no Rema e entendeu o que Deus tinha para eles e decidiu acreditar. Decidiu dar um passo, deu um sim para Deus. Pastor Bud e Mama Jane, que em 1983 vieram para o Brasil, né? Ou melhor, foram para o Brasil, deixando a América, quando eu penso no passo que eles deram, queridos, eu não penso só numa mudança de um país para o outro, eu penso no que representa sair da América em 1983. Eu acredito que alguns de vocês aqui, por aquilo que eu posso perceber, devem ter um pouco mais de 40 anos, por aquilo que eu percebo aqui, né? Alguns, ainda por mais conservado que você seja, alguns aqui dá para ver que tem um pouquinho mais de 40. Né? Eu acabei de passar, eu sei que não parece, né? Não parece, mas eu acabei de passar de 40, né? Mas, queridos, alguns vieram do Brasil, e em 1983, queridos, não era muito simples viver no Brasil, principalmente para alguém que saiu da América, um país em que tudo, naquela época, já funcionava, né? Um país com a sua economia estável, um país em que as leis funcionam e são respeitadas, para ir para o Brasil, país com hiperinflação e com todos os desafios que a gente enfrentava naquele período. Melhoramos de lá para cá, mas imagina, querido, o que significa deixar a América naquele tempo, né, naquele período, e ir para o Brasil. Queridos, só é possível dar um passo como esse, se Deus estiver dirigindo você, se for realmente por Deus, porque não havia nenhuma proposta natural, não havia nenhum estímulo material para que eles pudessem tomar essa decisão. Amém, queridos? Então, muitas vezes a gente precisa, sim, tomar decisões corajosas em Deus, que vão requerer de nós renúncias, que vão requerer da nossa parte abrir mão de algumas coisas para abraçar o plano de Deus. Mas veja o que esse sim representou, não só para o Brasil, mas hoje para você que está aqui em Portugal e para tantos outros irmãos espalhados por aí em diversos países e que hoje podem ouvir essa palavra e serem transformados por essa palavra, assim como você tem sido. Não é maravilhoso, queridos? E ao longo desse período no Brasil, o verbo da vida, o ministério tem crescido, e quando a gente olha para aquilo que o ministério é hoje, a gente vê uma estrutura maravilhosa, a gente vê frutos grandiosos de tudo que Deus fez no nosso meio, mas é tão importante a gente entender de onde a gente saiu, é importante entender para onde para onde Deus está nos conduzindo, onde nós vamos chegar, queridos. É importante, né, a gente fazer esse roteiro histórico, a gente não perdermos as nossas origens, porque hoje, queridos, nós temos uma estrutura, né, que nos permite dar alguns passos de avanço, como outrora não era possível. Mas as posições firmes em fé do pastor Bud e Mama Jane fizeram com que a gente pudesse chegar até aqui. E o pastor Bud partiu para o Senhor há exatamente 10 anos atrás, agora, dia 7 de novembro, fez 10 anos da partida do pastor Bud para o Senhor. E o pastor, queridos, deixou fundamentos tão sólidos na vida de um grupo de homens e mulheres que caminhavam com ele, de forma tal que, após a sua partida, a visão continuou crescendo. Quando ele partiu para o Senhor em 2013, éramos 148 igrejas. De 2013 para cá, 490. Isso mostra, queridos, o valor daquilo que foi depositado nos nossos corações. Queridos, se a gente pôde observar uma trajetória de crescimento ao longo desses anos no Brasil, a partir de Campina Grande, especialmente a partir de Campina Grande, e se a gente pôde ver toda essa estrutura do ministério se desenvolvendo, amadurecendo, para que as
igrejas fossem assistidas, os ministros fossem bem assistidos, certamente isso vai acontecer aqui também. Por isso eu quero dizer para você, querido, se mantenha firme, se mantenha bem, se mantenha conectado com a sua liderança, se mantenha obediente às direções de Deus para a sua vida, meu irmão, porque nós já vimos os resultados dessa palavra, nós já experimentamos o poder que essa palavra tem para produzir, queridos, na vida daqueles, de qualquer um que esteja disposto a abraçar, a acolher no coração. Amém, queridos? Amém. Alguém pode pensar assim, mas isso só aconteceu porque o pastor Bud e Mama Jane eram americanos, né, e vieram da América, e de alguma forma chegaram no Brasil. Querido, a gente tem a biografia do pastor Bud aqui? Temos, né, pastor Guilherme? Eu tenho lá, tem em casa. Tem, né? Ok, depois converse com o seu pastor aqui, para que ele disponibilize para você poder adquirir. E aí você... Glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? Já deixamos aqui a dica, hein? Verbo Shop já está nascendo, já vai funcionar aqui. Você já pode encomendar aqui com o nosso representante do Verbo Shop. E, queridos, se você tiver a biografia do pastor, se não, quando chegar nas suas mãos, quando você lê, você vai entender um pouco dos caminhos, dos percursos, né, que ele trilhou até que o ministério fosse formado, fosse estruturado, né, até chegar aqui. E, queridos, não foi uma trajetória com facilidades. Deus, queridos, Deus não promete para ninguém uma trajetória fácil. Deus nunca disse que seria fácil, mas Deus sempre disse que seria possível. Ele sempre disse que seria possível. E Ele nos orienta sobre como nos conduzirmos nessa trajetória, ainda nessa trajetória de fé, nessa vida de fé, ainda que situações se levantem. Amém, querido? E Ele nos ensina a como nos mantermos bem até que tudo aconteça, até que as coisas estejam construídas diante dos nossos olhos, porque no coração, certamente, Deus vai construindo na medida em que a gente vai amadurecendo em fé, na medida em que a gente vai se posicionando em fé. No coração, queridos, eu sei que o pastor Guilherme já tem uma igreja grande aqui nessa cidade, querido, com certeza. Agora, a questão não é se Deus vai fazer ou não, vai acontecer. A questão é, eu estou pronto, eu estou disposto a me manter firme até que? A questão é essa, querido. Não é se Deus vai fazer ou não, vai fazer. A palavra vai produzir os resultados que ela foi comissionada a produzir. A questão é, eu estou pronto para permanecer firme na fé até que? Porque essa caminhada de perseverança é o que vai fazer a diferença entre aqueles que vão experimentar a plenitude do que Deus tem e aqueles que, de alguma forma, infelizmente, talvez fiquem pelo caminho. Mas nós não vamos ficar pelo caminho, não. A gente vai avançar. A gente vai avançar, queridos. Amém? Como Paulo, ou como o autor de Hebreus disse, sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência, ou longanimidade, herdam as promessas. Pela fé e paciência, ou longanimidade, queridos, nós vamos herdar. Nós vamos colocar as mãos em tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? O importante é que você saiba permanecer firme. Diga, permanecer firme. Até o fim. De novo, até o fim. Até o fim, querido. Paulo disse, escrevendo para Timóteo, eu combati o bom combate. Eu corri a carreira. O que foi que ele disse? Eu combati o bom combate. Eu corri a carreira. Eu guardei a fé. Por que foi que Paulo disse, querido, que guardou a fé? Por quê, queridos? Você só precisa guardar o que pode ser perdido. Se não pudesse ser perdido, você não precisaria guardar.
você não precisaria proteger. Guarde a fé, querido. Se mantenha firme no Senhor. Guarde as tuas convicções até o fim. E certamente, queridos, tudo o que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Queridos, às vezes a gente fica pensando assim, né? Ah, rapaz, a vontade de Deus é o que está no fim. A vontade de Deus são os alvos que eu tenho para alcançar. Quando eu chegar lá, eu vou viver, eu vou tocar na vontade de Deus. Não, querido, eu faço a vontade de Deus para alcançar a promessa. Você entende? A promessa é parte da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que você esteja bem agora, é que você se mantenha firme agora, que você seja perseverante agora, querido, é que você diga sim para Ele, obedeça a palavra agora, se mantenha bem agora, desde já, e ao longo de toda a sua trajetória, ao longo de toda a sua caminhada cristã, até que cada uma das promessas de Deus possam se cumprir, possam se realizar. Mas a vontade de Deus, queridos, é que você esteja bem hoje, confiando na palavra, confiando naquilo que Ele tem apontado para você, hoje. Amém, querido? Havendo feito a vontade, alcanceis a promessa. Amém? No versículo 39, porque nós não somos dos que retrocedem mais para a perdição, mas somos, entretanto, da fé. Diga comigo, eu sou da fé. Eu sou da fé. Mais uma vez, eu sou da fé. Eu sou da fé. Para a conservação da alma. Essa foi a caminhada do pastor Bud e Mama Jen, ao longo dos anos em que o ministério foi sendo forjado. Mama Jen está conosco, graças a Deus, e com certeza por muitos anos ainda, servindo, né, na diretoria, como uma líder, como uma liderança nossa também. Mas essa foi a caminhada deles, queridos, ao longo dos anos, permanecendo em fé, para que tudo isso que a gente vê hoje como ministério, pudesse ser forjado, pudesse ser construído. Pastor Bud, queridos, veio de um lugar, nos Estados Unidos, de uma cidadezinha pequena, um lugar com 15 mil habitantes. A gente teve a oportunidade de visitar a cidade, né, juntamente com Mama Jen, e fomos nas duas igrejas que ele pastoreou, na escola que ele estudou, na casa que ele morou, na casa onde a mãe dele morou, e tudo isso fica numa mesma rua. Tudo isso fica numa rua só. Num lugar com 15 mil habitantes, queridos, um lugar simples, né? E o filho dele esteve conosco há um tempo atrás, voltou para os Estados Unidos e se encontrou com algumas pessoas que conheceram o pastor Bud na época em que ele morava lá. E o filho dele depois nos contou como foi a conversa com essas pessoas que conheceram o pastor. E ele disse assim, que quando ele falava, as pessoas diziam: mas Bud? Não é possível. Tudo isso aconteceu com ele? Não, eu não acredito. As pessoas não acreditavam que ele tinha ido para o Brasil e Deus tinha feito algo tão grandioso, envolvendo, né, em torno da vida e do chamado dele. Sabe, queridos, isso me fala algo, né, que eu acredito que é muito valioso para todos nós. O fato do pastor Bud ter vindo da América não foi determinante para que o ministério fosse o que é. O fato dele ter saído de um lugar pequeno, simples, também não impediu o pastor de ver Deus realizar coisas grandes. Querido, o lugar de onde você veio não determina o seu destino. Você pode ter vindo de um lugar pequeno e ir para um lugar grande.
Querido, isso não vai impedir os planos de Deus de se cumprirem na sua vida. E você pode ir de um lugar grande para um lugar pequeno também. Nós temos lugares pequenos no Brasil. Nós temos, queridos, cidades pequenas, cidades com 15 mil habitantes, do mesmo tamanho da cidade onde o pastor Bud saiu. E a gente tem igrejas, projetos grandiosos, maravilhosos acontecendo lá. Então, querido, a sua origem e o seu destino não tem poder para dimensionar aquilo que Deus vai fazer. Amém. O que Deus vai fazer na sua vida, querido, só depende do seu sim. Amém. Só depende do seu sim. Amém, querido? Amém. Eu me lembro que numa outra oportunidade, né, nós estávamos recebendo um grupo de alunos da escola de ministros. Tivemos aqui a escola ministerial. No Brasil, as escolas de ministros, elas têm essa aula, né, essa aula de campo em Campina Grande. Guilherme esteve lá, né? E numa oportunidade, numa ocasião em que recebíamos um grupo da escola de ministros, nós apresentamos um vídeo institucional. Logo depois, Mamadinha subiu. Mamadinha subiu e ela pegou o microfone, querido. Quando ela falou no microfone, ela disse assim, ela viu, tinha acabado de ver tudo, e ela disse assim, oh meu Deus, se Deus pôde fazer isso comigo e com Bud, Ele pode fazer com qualquer um. Querido, você consegue entender o poder de uma fala como essa? Se Deus pôde fazer isso comigo e com Bud, Ele pode fazer com qualquer um. A líder do ministério, dizendo assim, nós não temos nada de especial. Não há nada de diferente em nós. Se Deus nos usou para realizar algo grandioso, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Não há nada de diferente em nós. E ao mesmo tempo ela diz, Deus pode fazer com você. Deus pode cumprir com o propósito dele na sua vida, desde que haja no seu coração a mesma disposição de dizer sim. É essa mensagem que uma fala dessa transmite para nós. E é exatamente assim, queridos. Esse é exatamente o coração da nossa liderança. Eu me lembro que nessa viagem que fizemos com Mama Jane nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de visitar o irmão dela. Fomos passar alguns dias lá. E a primeira parada, a gente ia visitar alguns familiares, acompanhá-la na visita a alguns familiares. Íamos participar de um seminário também em Tulsa. E a primeira parada foi na... Obrigado, querido. A primeira parada foi na casa do irmão de Mama Jane. E ela ficou 2 dias por lá, fizemos em alguns momentos, nós estivemos com eles. E, queridos, eu não falo inglês, né? Ainda, por enquanto. Só japonês. Né? Meu Deus, ajuda, Senhor. Eu não falo inglês, mas eu me viro. Eu não passo fome, eu dou os meus pulos, né? A gente é muito bom em mímica. E, queridos, nós estávamos nos momentos em que a gente teve com o irmão de Mama Jane, a gente esteve lá conversando sobre questões de família, e a gente mesmo não esteve conversando muito não, né? Mama Jane estava interagindo com o irmão, com os sobrinhos. Tinha um cachorrinho lá, a gente conseguiu interagir bastante com o cachorro, né? Eu e Clícia. Com o cachorro funcionou um pouco melhor. E aí, quando a gente saiu da casa, da cidade, do irmão, da família de Mama Jane, fomos de carro para um outro destino. E no caminho, a gente foi conversando, e eu perguntei para a Mama Jane, Mama Jane, o irmão da senhora sabe quantas igrejas a gente tem no Brasil? E ela disse,
Não. Ele sabe quantas escolas a gente tem? Ela disse, também não. Mamadinha, ele sabe que a senhora lidera pouco mais de 50 mil pessoas no Brasil? Também não. Ele não sabe de nada, ele só sabe que eu sou irmã dele. E, queridos, quando ela falou, eu fiquei lamentando, confesso para você, né, que eu fiquei lamentando, assim, porque eu queria ter falado para eles, para a família dela, sobre o ministério, sobre aquilo que Deus tinha feito através da vida dela e do pastor Bud. Eu queria que eles entendessem que valeu a pena ela ter deixado os Estados Unidos, deixado a América para ir para o Brasil. No ano em que nós estávamos lá, faziam 35 anos em que ela tinha ido para o Brasil. Ela tinha 70 anos. Então, metade da vida dela, ela já tinha passado no Brasil. Metade nos Estados Unidos, metade no Brasil. E haviam familiares que ela não via desde que tinha ido para o Brasil. Queridos, você concorda que é muito amor pelo Senhor e por um povo? Você concorda com isso? E aí, queridos, no final da viagem, ela encontrou uma prima que era uma dessas parentes que ela não via desde que tinha ido para o Brasil. Não via há 35 anos. Aí eu já estava um pouquinho mais com menos vergonha, né? E aí ela marcou um encontro numa lanchonete. A gente perguntou para ela, Mamadinha, a senhora quer que a gente saia para a senhora poder ficar à vontade, conversar com a sua prima aqui? Aí ela disse, não precisa não, podem ficar aqui. Então a gente ficou lá com elas. Aí elas foram conversando. E depois de um tempo, eu perguntei para a Mamadinha se eu podia falar para a prima dela sobre o ministério no Brasil. Aí ela disse, pode. Aí eu comecei a falar sobre o ministério de forma geral, sobre as igrejas, sobre as escolas. E quando eu comecei a falar, Mamadinha começou a falar em português, começou a traduzir. Aí eu disse para ela, não, Mamadinha, eu estou falando em inglês, porque às vezes ela... Assim, traduzir não é uma tarefa fácil, não. Ela traduzia muito para a gente. Então, às vezes, ela começava a falar comigo em português, começava a falar com a outra pessoa em inglês, né? E, ao invés de traduzir, ela trocava o idioma. Aí ela falou assim, não, eu sei. Eu estou falando em português para a Clícia entender. Porque Clícia estava lá com a gente, minha esposa. Eu disse, rapaz, olha só, que coração simples, né, maravilhoso, assim, querendo que Clícia, ela nem precisava, mas querendo que Clícia estivesse participando da conversa. E ela começou a traduzir sem que ninguém pedisse, querido. E aí eu comecei a falar do ministério, e eu estava chique demais também, não estava não? Com Mamadinha me traduzindo. Uau! Meu Deus do céu, meu Deus. Não, estou brincando. Mas esse é o coração, queridos, da nossa liderança. Esse é o coração que nós temos em Campina Grande, esse é o coração que nós temos aqui em Tondela, é o coração que nós temos aqui na Europa. Esse é o coração que nós temos, queridos, que tem nos feito chegar até aqui e vai nos fazer avançar. Com simplicidade, com uma disposição inegociável para obedecer a Deus. E certamente, queridos, nesse ambiente você vai crescer. Esse é o ambiente, queridos, que vai proporcionar coisas de Deus chegarem ao seu coração, valores de Deus alcançarem o seu coração. Por isso, querido, deixa eu te dizer algo. Eu sei que o desafio de estar numa igreja que está começando é um desafio grande. É muito mais fácil, às vezes, a gente procurar um lugar que já está bem estruturado, um lugar em que os departamentos já funcionam, um lugar em que você tem
um ambiente todo preparado, estruturas todas preparadas. E eu e minha esposa tivemos a experiência de iniciar uma igreja. E, queridos, estar no início, fazer parte dessa fase, é algo que pode até exigir um pouquinho mais de você. Quando a igreja estiver grande, as exigências serão outras. Mas vale a pena, queridos. Vale a pena permanecer. Vale a pena perseverar. Vale a pena, queridos, se manter conectados. Porque além das histórias maravilhosas que você vai ter para contar, as pessoas que chegarem lá na frente vão ficar pensando assim: poxa, rapaz, eu queria tanto ter participado do início. Eu queria tanto ter participado do começo. Porque vocês vão estar contando as coisas maravilhosas, os testemunhos poderosos que vocês vão vivenciar, queridos. Vale a pena, meu irmão. Se mantenha firme, vale a pena. E além de serem esses obreiros, né, porque a gente é membro e a gente é obreiro também, a gente faz de tudo. Deus também, queridos, está construindo no coração de vocês uma estrutura que vocês não conseguem imaginar. Você não consegue perceber. Você não consegue, muitas vezes, nem mesmo mensurar. Mas Deus está construindo coisas valiosas. Deus está construindo coisas grandes. Deus está construindo, queridos, uma estrutura robusta dentro de você. Deus está lapidando você, queridos. Deus está te enchendo, meu irmão, com uma estrutura de fé, querido, que vai fazer com que você se mantenha bem, não só para os desafios que existem aqui, naquilo que a igreja vai enfrentar, mas também para os desafios da sua vida, para coisas que você vai enfrentar, vai viver no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua família. Queridos, aquilo que está sendo depositado no seu coração é de um valor inestimável, queridos, imensurável, incalculável. Você mesmo não consegue, provavelmente não consegue enxergar o quão valioso é. Mas se mantenha bem, queridos, se mantenha firme. E um pouco mais à frente, queridos, você vai perceber como essa palavra é poderosa para fazer com que você se mantenha bem, se mantenha seguro, não importa o que aconteça, não importa que tipo de problema, que tipo de desafio se levante, aquilo que você carrega dentro de você vai ser necessário, o que você precisa vai ser o suficiente para que você se mantenha bem, porque nesse lugar, queridos, você vai aprender fé, e a Bíblia diz que o meu justo vai viver pela fé, o meu justo pela fé viverá. Sabe, queridos, essa estrutura de confiança em Deus é sim o que você precisa, meu irmão. Entender, queridos, que você está agarrado, firmado nessas verdades e não vai abrir mão delas por nada, é o que você precisa. É o que você precisa, é o que vai fazer com que você se mantenha bem em meio a qualquer situação. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Se você está aí com a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? É assim? O que mais? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Opera a paciência. Ora, a perseverança, vou ler numa outra versão aqui, ou a paciência, ela deve ter ação completa ou terminar a sua obra, para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficientes. Olha só, queridos, veja o que a Bíblia diz a respeito de uma vida de fé. Veja o que a Bíblia diz aqui. Eu pedi para você ler, mas não vi que tinha aqui, né? Aqui ficou muito fácil, né? Olha só, rapaz. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
Não é o que está escrito? Sim? Deixa eu te perguntar, querido, como é que eu posso ter alegria no meio das provações? Como é que eu posso ter alegria em meio aos desafios? Como é que eu posso me alegrar, mesmo em situações em que, na leitura que eu posso fazer, as coisas não estão saindo exatamente como eu gostaria? Como é que eu posso me alegrar no meio de situações como essa? A Bíblia diz, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo. E aí, Tiago vai dizendo o que você precisa saber para se alegrar. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Eu só posso me alegrar quando eu sei. Eu só posso me alegrar quando o conhecimento chega. Eu só posso me alegrar quando eu estou firme. Eu posso me alegrar, queridos, quando eu estou seguro. Eu não me alegro, querido, no escuro. Eu não me alegro na ignorância. Eu não me alegro na falta de conhecimento. Eu não me alegro pensando assim, não, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, eu não consigo entender, mas Deus está querendo fazer algo no meio dessa situação, e em algum momento eu vou descobrir o que é. Querido, não é assim. Amém. A Bíblia diz, eu posso me alegrar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações, sabendo que, porque eu sei, eu me alegro. Porque eu tenho confiança, porque eu tenho convicção a respeito do que Deus tem para mim, eu me alegro. Aleluia. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, queridos, mesmo em meio a situações difíceis, quando a minha fé ela é provada, quando as minhas convicções em Deus elas são testadas, quando eu coloco à prova a minha confiança na palavra, quando a minha confiança na palavra ela é provada, ela é testada, quando as provações se levantam, quando os desafios se apresentam, quando as dificuldades batem na porta, quando algo, queridos, que não está em linha com a palavra, de alguma forma se apresenta diante dos meus olhos, a minha fé, a minha confiança em Deus, ela vai ser testada, ela vai ser provada. Você está entendendo, querido? Tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da minha fé, uma vez confirmada, ou seja, a provação da minha fé confirmada, aprovada, a minha fé foi testada, mas eu me mantive bem. Eu não abri mão da palavra, eu não vacilei nas minhas convicções. Uma vez confirmada, o que ela produz? Perseverança. Ou seja, a prova da minha fé, as minhas convicções testadas, elas produzem perseverança. Então, querido, a perseverança é um produto da fé. Não é o que está escrito aqui? Ora, a perseverança deve ter ação completa ou completar a sua obra, em outras versões, para que sejais perfeitos, para que sejais íntegros, para que sejais maduros e em nada deficientes. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Presta atenção, querido. Às vezes a gente pensa assim, rapaz, para lidar com isso aqui, nossa, que problema grande, para lidar com isso aqui, rapaz, só uma pessoa muito madura. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter maturidade para lidar com os problemas. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas o que a Bíblia diz para a gente aqui? A maturidade, ela está no início ou está no final? Está no início ou no final? Ela está no final. Para que sejais... E o que está no início? O que está no início? O que está no início, querido? Sabendo que a aprovação da vossa... O que está no início? Fé. O que está no final? Maturidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido.
Não fica, quando os problemas surgirem, não fique pensando assim, meu Deus do céu, eu tinha que ser mais maduro para lidar com isso. Só uma pessoa muito madura para resolver isso aqui. Querido, o que você precisa é de fé. Amém. Porque a Bíblia diz que a sua fé, uma vez confirmada, produz maturidade, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, ou a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais íntegros, perfeitos, completos, maduros, em nada deficientes. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A maturidade é resultado das tuas posições de fé. A maturidade, querido, é produto de uma vida de fé. A maturidade, querido, é o resultado. A maturidade é aquilo que vai ser produzido em você depois que as dificuldades se levantarem e você permanecer firme nessa palavra. Amém. Você se mantém bem e maturidade chega. Você se mantém firme e crescimento chega. Você se mantém convicto e no final, em nada deficiente. Amém. Perfeito, íntegro, completo, em nada deficiente, querido. Como resultado, como fruto de uma vida de fé, meu irmão. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé, querido. Sabe do que você precisa? Ter a coragem de confiar nessa palavra. Ter a coragem, meu irmão, de acreditar que aquilo que está escrito é sim, querido, a sentença final, o parecer final a respeito de qualquer coisa na sua vida. Ter a coragem, meu irmão, de acreditar que essa palavra vai funcionar. E quando você sabe que se você se manter bem, convicto, maturidade vai chegar. Querido, quando os problemas chegarem, o que você vai fazer? Você vai se alegrar. Você vai sorrir, bonitão. Tenham por motivo, eu tenho motivo de toda alegria. Eu posso me alegrar, não importa o que aconteça, porque eu sei o que está no fim. Eu sei o que vai acontecer, meu irmão. Eu conheço o fim da história. Eu não tenho medo do que vai acontecer. Eu confio nessa palavra. Ela vai me conduzir, não importa em que terreno seja, para um lugar seguro, para um lugar de crescimento, para um lugar de maturidade, para um lugar de perfeição, em nada deficiente. É por isso que eu me alegro, meu irmão. Eu tenho por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, porque eu sei. Porque eu sei o final. Porque eu sei aonde essa história vai dar. Eu não me alegro no escuro, querido. Eu não me alegro na ignorância. Eu não me alegro na falta de conhecimento. Eu me alegro porque eu sei. Eu me alegro porque eu conheço. Eu me alegro porque eu estou convicto. Eu me alegro porque eu estou firme. Eu me alegro, meu irmão, porque eu sei quem Deus é na minha vida. Porque eu sei que essa palavra funciona. Porque eu sei que ela vai produzir o que está escrito aqui. O que ela foi destinada para produzir. Oh, aleluia! Por isso, querido, quem é da fé é feliz. Quem é da fé é alegre, querido. Quem é da fé celebra no início porque já sabe o final. Meu irmão, se você tem coragem de crer, Deus tem poder para fazer. Você tem coragem de crer? De permanecer firme? Não importa o que aconteça, querido. Eu e você, a gente não vai abrir mão. Eu não vou perder a confiança. Eu não vou titubear, não vou vacilar, querido. Não vou ficar pensando, queridos, em algo que de alguma forma me distancie, me tire do que a palavra diz. Porque essa palavra, meu irmão, ela tem o poder. Nela existe poder para me conduzir em qualquer terreno, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Para um lugar de
maturidade, para um lugar de crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não tem como você se manter aqui e não crescer. Não tem como você se manter aqui, querido. Você estar aqui debaixo da influência dessa palavra, sujeito ao que a Bíblia diz, e você continuar o mesmo. É impossível. A influência dessa palavra, querido, entrando no seu coração. O que vai acontecer com você? Uma fortaleza espiritual sendo construída, sendo desenvolvida, e você, um homem e uma mulher inabaláveis. Inabaláveis, inabaláveis. E quando o problema chegar, querido, você não vai chorar, você não vai murmurar, você não vai lamentar. Você vai fazer o quê? Diga comigo, ha, ha, ha. Mais uma vez, ha, ha, ha. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Querido, olha só. Não tem como, vamos lá. Não tem como ser da fé e ser mal-humorado. Querido, estás a ver? Não tem como, querido. Ou você é da fé, ou então você vai ficar sujeito ao que acontecer. Está tudo bem, você está sorrindo. Está tudo mal, você lamenta. Se entristece. Mas se você é da fé, você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar, meu irmão. Por quê? Porque você sabe. Porque você sabe, querido. Você sabe o fim. Você sabe o que vai acontecer. Não importa o que esteja acontecendo, eu só vou me manter bem. Eu só vou me manter seguro. Eu vou combater o bom combate, correr a carreira e eu vou guardar a fé. E o que vai acontecer? Completo, maduro, perfeito. Querido, eu gosto dessa versão que diz assim: em nada deficiente. Não é porque você é maduro, mas é para que você seja maduro. Como o provérbio diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando como? Mais e mais, até... Você sabe como é a luz da aurora? Aquela luz do sol que está nascendo, não é? Sim ou não? Aquela luz fraquinha, que vai brilhando na medida em que o sol vai se levantando. E dia perfeito, o que é o dia perfeito? Queridos, o dia perfeito é aquela posição em que o sol está incidindo sobre você de uma forma em que para onde você olhe, você não consegue ver sombra. Não tem sombra. Não tem sombra. É para lá que você está indo, bonitão. Nós temos um outro conterrâneo que pastoreava uma igreja nossa, conterrâneo lá de Campo Grande também, pastoreava uma igreja nossa
numa cidade brasileira chamada Macapá. Essa cidade, queridos, ela é cortada pela linha do Equador. E tem um lugar lá que dizem, eu não fiz o teste, mas tem um lugar lá que dizem que você coloca um ovo em pé e ele não cai. Você consegue colocar um ovo em pé. Nesse lugar, queridos, o sol se posiciona de forma tal, num determinado momento do ano, do dia, do ano também, em que, olhando para baixo, não há sombra. Você não vê sombra. Dia perfeito. Toda a sua vida iluminada pela palavra. Sem áreas escuras. Querido, é para lá que você está indo. Amém. Vai brilhando mais e mais. Vai brilhando mais. Até quando? Até ser dia perfeito. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o seu alvo? Dia perfeito. Amém. Dia perfeito, querido. É para lá que você está indo, meu irmão. Na medida em que a palavra vai entrando no seu coração. Dia perfeito. Um brilho, querido, de Deus, incidindo com mais força, mais intensidade, cada vez mais, a vereda do justo, como a luz da aurora, brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o seu destino, querido. É para lá que você está indo. Maturidade, em nada deficiente, íntegro, completo, robusto, crescido. Meu irmão, esse é você, querido. É para lá que essa vida de fé está te levando, meu irmão. Diga comigo, é para lá que eu vou. Dia perfeito, maduro, íntegro. É para lá, meu irmão. É isso que está acontecendo com você. Ainda que você não perceba, ainda que você não esteja vendo, tenha certeza que esse processo já foi iniciado, meu irmão. Está em andamento, está acontecendo com você, querido. Crescimento, maturidade, uma vida de fé que vai te levar aos destinos que Deus tem para você, meu irmão. Cheio de alegria, meu irmão. Tristeza, murmuração, lamentação, para quem conhece Deus, meu irmão, para quem confia em Deus, querido, na sua vida não vai ter lugar não. Amém. Não vai ter lugar para tristeza. Amém. Não vai ter lugar, meu irmão. Nós vamos nos alegrar. Amém. Vamos correr a nossa carreira com alegria. Nós vamos vamos avançar para aquilo que Deus tem, querido, celebrando os grandes feitos do Senhor. Amém. Oh, aleluia! Diga comigo, aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Ha, ha, ha! Você está pronto, meu irmão, para se alegrar? Amém. Diga comigo, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Provérbios capítulo 37, versículo 4 diz assim. O que diz lá? Você se lembra? Alegre-se no Senhor. E o quê? E o quê? Ele vai satisfazer os dos... E o quê? Eu me alegro. E o quê? E Ele faz. Eu me alegro e Ele faz. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Com Deus, o que vem antes? O que vem antes, meu irmão? A alegria ou as realizações? Eu me alegro e Deus faz. Eu me alegro e Deus faz, querido. Eu não me alegro porque Deus fez. Eu me alegro e Deus vai fazer. Porque eu creio nessa palavra. Porque eu confio nele, meu irmão. Porque eu não vou vacilar nas minhas convicções. Tem muita gente, querido, que a gente pensa assim, rapaz, mas para fulano tá sempre sorrindo é muito fácil, porque tudo dá certo na vida dele. Agora, você já pensou que talvez tudo dê certo porque ele se alegra? E não ele se alegra porque tudo dá certo, amém, mas tudo dá certo porque ele se alegra. Amém. Querido, com Deus é assim que funciona. Você se alegra e tudo dá certo. Você se alegra e Deus faz. Você se alegra e no fim, querido, maturidade, crescimento, em nada deficiente, dia perfeito. Amém.
Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque se tem um povo feliz nesse lugar, esse povo está aqui. É o povo da fé, é o povo que conhece o Senhor, é o povo, Pai, que confia em Ti. Não importa o que aconteça, eles não abrem mão do que está escrito, daquilo, Pai, que o Senhor já trouxe a nós. Nós não vamos abrir mão e vamos ver, Senhor, coisas maravilhosas acontecerem nesse lugar. Vidas sendo alcançadas, famílias restauradas, curas, milagres, Pai. Maravilhas, coisas extraordinárias diante dos nossos olhos vai acontecer nesse lugar, querido. Nós vamos crescer, logo, logo. Esse lugar já está pequeno, já está pequeno, já está pequeno. Nós vamos avançar, Pai, e que o Senhor conte mesmo com cada um de nós, nessa caminhada de fé, Pai, na confiança de que por mais que façamos para o Senhor, muito mais é aquilo que o Senhor tem feito por nós. É muito mais, Pai, muito maior. É aquilo que na caminhada o Senhor produz na nossa vida. E nessa confiança, Pai, nós não vamos vacilar, vamos nos manter firmes, constantes, perseverantes, Pai. Vamos ver essa obra completar aquilo que está no seu coração, Pai, tanto para a igreja como para cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos, Pai, sim, o povo mais feliz de Tondela. Cadê o povo da fé aqui? Oh, aleluia! Quem é da fé aqui? Aleluia! Quem é da fé se alegra. Se alegra porque sabe. Sabe o quê? Sabe o fim. Você sabe o fim, meu irmão. Você conhece o fim antes do começo. Você sabe o que vai ser. Você sabe o que vai ser produzido no seu coração, na sua vida, por causa da sua coragem de permanecer firme. Firme nessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Diga comigo, vai ser assim. Firme. Até o fim. Oh, aleluia, glória a Deus. Seja ricamente abençoado, queridos. Saiba que você tem uma família em Campina Grande que ora, que ama você e que espera pela sua visita. Assim como nós também desejamos voltar mais vezes. E certamente a gente não vai estar mais aqui nesse lugar. Vamos estar em outro lugar, num lugar pronto para recebermos mais pessoas, queridos, que vão ser atraídas por essa vida de fé que você exala quando fala, quando sorri, em tudo que faz, em tudo que vive, querido. Esse é você. Esse é você, meu irmão, espelhando essa vida de Deus nessa terra abençoada. Em nome de Jesus.